Voltamos, Brasil! WhatsApp sempre liberado, viu, gente? Quer mandar uma pergunta no 964450532. Porque agora estou com a doutora Michele Petri, tá? Doutora em psicanálise, palestrante, autora e mãe de Arthur, de 14, e Caterine, de 7. Criou um método pontual que ensina mães a estabelecerem vínculos emocionais fortes, tá? Porque definir limites claros e aproveitar a resiliência. Então, seja bem-vinda. Como as mães podem superar os desafios desta vida tão moderna? Não é, Nani? Não Muito é? bom estar aqui com você, Bom que é um ter você aqui. exemplão de mãe. Você sabe que vindo pra cá, Nani, eu lembrei de um episódio, já faz um tempo que eu vim gravar contigo. Não sei se a sua filha mais velha ou a caçula completou 15 anos, acho que foi a mais velha. Mais velha. E aí a Caras fez uma cobertura e a gente estava comentando sobre isso. Aí você falou assim, puxa, meu marido não deixou fazer uma cobertura maior, porque Não, nunca super deixou ciumento, nada. E você vê como marca isso, né? Isso faz bastante tempo. Eu me lembro Ela que... vai fazer 28. Pois é. E eu gravei esse fato porque mãe se conecta com mãe, né? É uma coisa impressionante. Eu respeito também. Eu acho que a gente, como mãe também, a gente tem que respeitar a liberdade da escolha da filha, né? Sim. Né? Sempre. Quer dizer, você vai expondo, vai tirando foto, vai colocando. De repente a criança não gosta. Né? Uma exposição, né? E assim, a gente vive um tempo, Nani, que fora essa questão da exposição, que foi genial você levantar, tem muito a questão de a gente ter várias demandas e querer a excelência em todas. E essa é uma ilusão que cobra muito caro da gente, porque é impossível você ser excelente em tudo. Você tem que elencar um fator da vida e nesse você vai performar nota 10, você vai falar assim, por exemplo, na maternidade eu vou ser o máximo. E aí, essa maternidade que todo mundo romantiza, algumas mulheres hoje, né? Nunca se falava antes, né? Nenhuma mulher, todo mundo, né, só romantizando, a maternidade é linda, a maternidade é isso. E agora algumas mulheres, bom isso, né? Não, gente, para mim não estou romantizando, para mim é muito difícil, para mim é muito complicado, para mim estou tendo muitas dificuldades, ter que acordar de 3 em 3 horas, esse início é muito difícil. Então, como que você vê os dias de hoje, essa nova mulher nesses novos tempos, assim? Sabe o que eu acho que furtou muito o brilhantismo das mães, Nani? Não foi só a romantização da maternidade, foi ter sempre que excluir alguma coisa disso. Então, se eu gosto de ser mãe, eu não posso não gostar de alguma coisa. Se eu gosto da gravidez, eu não posso não gostar do mal-estar que eu tenho no final da minha gravidez, por exemplo, no meu caso, as 2 gravidezes no final foram péssimas, porque eu tive um sobrepeso, enfim. Então, nada precisa ser excludente. A gente foi criada muito para optar por um lado só. Então, se eu sou feliz assim, eu não posso reclamar disso. Não, você pode, você deve. Sim. Porque nada é excludente. A gente pode amar ser mãe, a gente pode amar a maternidade e dizer, tem dia que eu não quero ser. Porque tem dia que cobra muito, eu não tô bem, eu tô de TPM, eu não tô legal comigo, eu tô com problemas e eu gostaria de, nesse dia, ficar sozinha. E qual é o problema? Amiga, é difícil, né? A gente fala, por exemplo, a minha primeira filha nasceu de 8 meses, a Manasha, 8 meses. E não tinha nada, problema nenhum, mas ela nasceu de 8 meses e para eu conseguir segurar a gravidez, juntando tudo, tá? Porque eu ficava, às vezes, uma semana, depois 10 dias, depois 15 dias, internada. Eu fiquei 3 meses internada para conseguir segurar fora em casa, né? No home care que tinha que ficar. Nasceu de 8 meses. Nasceu bem, perfeito. Tive a segunda filha, não tive problema nenhum, mas nenhum na gestação toda. Nasceu de 9, mas 12 dias depois eu tive os AVC e a trombose, 12 dias amamentando. Aí a pergunta que ficou na época foi por excesso de hormônio para gravidez, para fazer tratamento de fertilização. Então tudo acontece o tempo todo com a gente, né? E também, olha que coisa linda você dizer. Você vê como você, como mãe, está sempre tentando trazer para você essa responsabilidade. Então, a sua narrativa, olha, a primeira nasceu de 8 meses, mas eu fiquei 3 meses internada e foi tudo bem. A segunda nasceu de 9, perfeita, mas aí eu tive o problema. Você vê como a mulher, ela busca trazer para si sempre o resultado final de toda a história. E eu acho, Nani, que a gente está sendo reeducada nesse tempo, que para mim é uma grande bênção, a se permitir olhar para a culpa dos outros também. Ainda que sejam pessoas que a gente ame muito, endeuse muito, que a gente aposte muito alto, mas a gente começa eu acho que assim, é um início de uma divisão muito justa. Nem tudo está sob o meu crivo, nem tudo eu consigo assinar o roteiro final. Então, vamos dividir essas responsabilidades. E eu acho que isso, inclusive, começa a chamar a atenção das mães, porque nessa última década a gente teve um aumento de 43% em suicídios entre crianças e adolescentes. Ai, aumentou demais, né? Imagina para a mulher que já se cobra um preço altíssimo
o que acontece com uma mulher que passa por uma experiência, né, traumática, enfim, dificílima como essa. Então, o que eu acho que a gente precisa aprender a apostar, a fazer a contramão desse caminho, Nani. Tem uma frase de Hipócrates que eu gosto muito, que era o pai da medicina, ele dizia assim: sempre que um médico vai tratar um paciente, ele tem que perguntar, além dos sintomas, você está disposto a abrir mão do que te adoeceu? Porque eu acho que na maternidade e na vida da mulher, isso funciona muito bem. Você está disposta a fazer algo que não vai te levar para o caminho de ter que curar o sintoma, de ter que olhar para a cura de forma nefasta, que vai te doer muito porque você chegou nesse nível da dor? Né? Então, eu acho que, assim, quando a gente tem ferramentas que otimizam a nossa maternidade, otimizam a nossa vida como mulher e nos otimizam como ser humano, afinal, é isso, é sobre isso. No final de tudo, quando a gente pega essa régua de medida que a gente usa todo dia para dizer, será que hoje eu fui bem? É um ser humano falando de outro. Sempre. A gente se cobra muito, aí eu quero entender de você, os principais desafios para ser uma mãe hoje. Falando hoje porque é o nosso dia, é o nosso presente. Sim, eu acho que a gente tem que fazer investimento em 3 searas que ajudam muito a manter os nossos filhos longe da zona de perigo. Primeira coisa, Nani, barata, fácil e de acesso para todo mundo. A gente pode investir muito em acionar os hormônios do bem, tanto na criança quanto nos adolescentes, porque quando a gente olha para uma situação dessa, né, inclusive, coincidentemente, o dia do seu aniversário é o dia de combate mundial ao suicídio, que é 10 de setembro. A gente tem, inclusive, o Setembro Amarelo, todos endossados pela OMS. Então, o que a gente faz para ficar longe dessa estatística? A gente tem que investir naquilo que vai tornar a nossa criança e o nosso adolescente mais fortes e, portanto, vai nos tornar mais fortes também, porque é um efeito cascata. Se os nossos filhos estão bem, a gente também está bem. É ditado, né? Trata bem meus filhos, não que minha boca doce. Isso não atravessaria décadas se não trouxesse a essência de uma sabedoria. A mãe só quer que o filho esteja bem. E se ele estiver bem, o resto fica bem para ela. A gente dá conta. Mas nos dias de hoje está tão difícil, vamos falar, né? Eu sei que sempre pode ter sido difícil sempre, gente, mas eu vejo hoje com a chegada dessa informática, da internet, esse avanço, né, da tecnologia, eu vejo que antes as crianças brincavam mais, parecia que era mais tranquilo, todo mundo movimentava mais, exercia mais, fazia exercícios, atividades, né? E tinha mais esse tempo para ser criança. E hoje, desde bebê, tá todo mundo com o celular, gente. Você vê bebê, tô falando bebê porque é bebezinho mesmo, de 6 meses, sei lá, 4 meses, tá com o celular aqui, entendeu? Assistindo para comer a papinha, comer papinha tem que estar com o celular ligado. É isso. E aí? Não é que antigamente a gente não tivesse desafios. Lógico que as nossas mães tinham os mesmos, possivelmente, só que agora a gente tem um inimigo invisível, que é o inimigo virtual. As nossas mães sabiam com quem elas estavam lidando, porque mesmo que o inimigo fosse um coleguinha da escola que elas não conhecessem, era de igual para igual, ser humano para ser humano. Agora a gente tem um inimigo virtual. E como é que a gente pode blindar um filho disso? Primeira coisa, Nani, é a autorregulação. E como é que a gente faz a autorregulação numa criança e especialmente no adolescente? As pessoas fazem a conta inversa. Educar um adolescente é mais fácil que educar uma criança. Não é. Mas a base, tem que começar da base, Exatamente. Né? A gente precisa fortalecer a base e aí a gente pula para essa fase do segundo setênio que englobam os adolescentes. Mas como é que a gente faz uma proteção? Autorregulação. Como é que eu vou autorregular minha criança? Com o meu exemplo primeiro. Se eu sou o tipo de pessoa que está online conectada o tempo todo... Não pode cobrar que ele não esteja. E não é nem a questão de não conseguir cobrar. É a questão que crianças e adolescentes funcionam muito por copycat, modelagem. Eles vão modelar a gente em absolutamente tudo. É aquela velha frase que as mães diziam assim, não faça o que eu faço, faça o que eu mando. Isso nunca funcionou. Nem quando a gente era adolescente. Não vai funcionar pra agora ninguém. E não vai funcionar nunca. Porque é uma fase que eles ainda não têm um sistema neural muito formado. Então, eles funcionam muito por modelagem, por imitação. Então, se a gente quer autorregular um adolescente, uma criança, a gente precisa primeiro dizer, olha, eu vou te dar 3 horas por dia para curtir suas redes. E, claro, eu acho que existe... Essa é uma questão muito pessoal, mas eu acho que existe tempo para tudo, né? A gente inclui uma criança antes dos 11 anos numa rede social... Eu quero que você me fale antes dos 11... E depois dos 11? E depois dos 11, a gente precisa construir vínculo em casa, Nani. Não é a escola que vai educar os valores e os princípios do nosso filho. E estava invertendo, a gente deixando para a escola fazer esse papel. Né? Não é a babá, não é a madrinha e não é a avó. Esse é um papel dos pais. Ah, mas eu preciso de rede de apoio porque eu sou alguém que tem uma vida fora de casa.
mas o seu papel principal, o seu protagonismo ainda continua sendo o seu, porque não é uma questão de tempo. Tem mãe que fica o dia inteiro em casa e não tem qualidade de tempo com o filho. É uma questão muito de você chamar para você essa responsabilidade e fazer direito o seu papel. Eu gosto muito da máxima que faz com que as ferramentas deem resultados em casa primeiro, porque isso vai respingar na vida social desse adolescente. Michele, eu tenho um filho de 14, de 15 anos e eu não consigo controlar a atitude. Mas não é uma questão de controle, Nani. Eles não têm como serem controlados nessa fase porque o sistema límbico deles está muito ativo. Então, assim, acreditava-se que até o final da infância o cérebro fechava e aí era uma questão de lapidação. Agora, a neurociência e a ciência, a latocência, apoiam que o cérebro até os 25 anos está em construção. 25? Até os 25. Então, como é que a gente quer dominar alguém que está em plena expansão cerebral? Não tem como. Não tem como. É como você querer domar um cavalo puro. Você vai ter muito trabalho. Então, ao invés de você ir contra, eu quero te domar, eu quero te controlar, vai a favor. Vai na onda, vai no flow. Então, uma dica muito pontual e muito fácil para as mães. Incentivem os hormônios do bem dos filhos de vocês. A gente pode começar, Nani, com serotonina. Como é que eu ativo a serotonina do meu filho de um jeito fácil? Serotonina é ativada com criatividade e declaração. Então, você pode chamar seu filho para uma conversa e falar assim, vamos tomar um sorvete no sábado? Porque quando você era criança, o seu sabor favorito era chocolate. Aí eu lembro de uma vez que você se lambuzou toda, a gente deu muita risada. Você criou um vínculo com uma memória afetiva, que vocês viveram juntos, você fez um convite e deixou ele empolgado para um momento entre vocês dois. O que falta muito hoje? Ocitocina, que é um hormônio maravilhoso, que vem através daquele abraço de urso. Então, você dá um abração no seu filho e do elogio. Eu gosto do jeito como você sorri, do jeito como você me olha bonito. Ativou a ocitocina. Aí você vai para a dopamina, que é mais fácil ainda, Nani, quando você valida algo legal que o seu filho fez. Puxa, eu gostei da organização do seu quarto. Achei que hoje você mandou bem. E, por fim, endorfina, que é um hormônio que a gente ativa através de alegria. Então, você faz uma cócega no seu filho, a endorfina está liberada. E quando você começa esse processo de liberar os hormônios do bem do seu filho, o que você faz? Parece uma coisa tão boba e tão simples, mas você cria uma blindagem emocional nele. O que as crianças e os adolescentes precisam todos os dias e que eles não têm tido, por isso que eles acabam recorrendo na vida adulta a ansiolíticos, é hormônio do bem em pleno funcionamento. É simples assim, Nani. Não é tão difícil. Como é o seu trabalho para dar apoio a essas mães Eu hoje? tenho um aplicativo que você conhece. Inclusive, Nani, eu quero te agradecer porque há um ano eu vim aqui no teu programa. Foi quando eu retomei. Eu meio que repaginei a minha imagem. Tinha toda sido construída na Band, em cima de imagem, de beleza, enfim. E aí eu era uma ativista das emoções, eu sempre gostei muito. E eu estava cursando a pós-graduação em psicanálise e eu queria muito retornar com esse viés de cuidar das emoções. E você foi a primeira pessoa que abriu essa porta para mim. Faz um ano que eu vim aqui e de lá para cá tanta coisa legal aconteceu. E eu tenho um aplicativo chamado My Vibes, que cuida das pessoas. A gente tem um tempo de experiência gratuito, que é para as pessoas que não têm recursos mesmo, para elas entrarem lá e, através dos ensinamentos, das ferramentas que a gente tem disponíveis lá... Você coloca todas as ferramentas? Coloco todas as ferramentas. Tem um tempo de uso gratuito, que é para as pessoas realmente não terem desculpa para fazerem esse salto. E a gente tem agora um ativo muito bacana, que é a inteligência artificial. O único aplicativo do mundo em emoções que tem inteligência artificial. Nós já atingimos 5 países, Nani. E aí, como funciona? Estou muito feliz. O aplicativo funciona com gravação e repetição de voz. Então, a gente acredita que as declarações formulam no cérebro, sobretudo das crianças e dos adolescentes, mas também no cérebro dos adultos, uma nova crença. E tendo um novo jeito de olhar a vida, você tem um novo comportamento e, portanto, você tem um novo resultado. Às vezes, Nani, é uma questão muito de você estar bloqueado numa área sem ter a menor consciência disso. E aí você passa a vida toda no raso, sem dar um mergulho profundo, porque você não sabe que tem algo te impedindo de fazer esse mergulho. E aí, através das declarações, através das afirmações, né? Você descobre que você estava bloqueado e começa a fazer pequenos saltos. E aí, é muito bacana. A mãe, né? Vamos falar da mãe, porque a gente está direcionando esse assunto muito com a mãe. A mãe consegue sozinha já fazer essas mudanças? Consegue. Dentro de casa, para ver essas transformações? Que a gente vê muito adolescente rebelde, agressivos, violentos.
muitas mães que perderam Sim. o controle mesmo, né? O poder sobre esse filho hoje. Tem uma coisa, Nani, que a psicanálise defende e é muito efetiva, chamada hipnopédia. O que é hipnopédia? É quando a gente vai... O filho dorme, a gente espera cerca de 1 hora após aquele sono acontecer e começa a declarar para o filho, num tom suave, coisas que a gente gostaria que fossem reais na vida dele. Então, pegando o teu exemplo do filho que é rebelde, que não tem prazer no convívio familiar e que de alguma forma está desconectado da sua ancestralidade, não gosta da mãe, do pai, não gosta da companhia, essa mãe começa a fazer declarações do tipo: você tem prazer na minha presença, nós estamos conectados, nós somos amorosos um com o outro, nós temos uma vida incrível juntos, eu vejo você feliz e você me abraça. E começa a fazer declarações daquilo que ela quer viver com aquele filho. Nani, é impressionante o que a hipnopédia faz. E é por isso que o meu aplicativo aposta tanto nas declarações. Porque não é uma questão só de crença pessoal. Porque está trabalhando o cérebro enquanto está dormindo. Exato. E não, né? não tem bloqueio. Não tem bloqueio, não tem bloqueio, está então, dormindo, tudo né? que você introduzir nesse momento do sono... É como se uma esponja sugasse tudo aquilo e tornasse tudo aquilo um novo meio de comportamento, de existência. Então, a pessoa passa a existir de um jeito diferente. E assim, os relatos são tão emocionantes de mães que estavam plenamente desconectadas mesmo. E que já achavam que tá chegando não no ponto tinha do desespero. jeito. Vamos falar a realidade. Tá muita mãe desesperada. E, Nani, filho... o medo que elas têm, não é nem... A mulher é tão poderosa, ela é tão maravilhosa que ela consegue lidar com as dores dela, mesmo que ela não tenha recurso para isso. Mas o que assusta de verdade uma mulher é quando ela perde o controle do filho. Porque ela tem a sensação que ali ela perdeu tudo, ela perdeu o chão. Quando ela olha para o filho e pensa, a minha voz não é capaz de alcançar o coração dele, é nesse momento que o desespero bate. Mas aí essa mãe tem que buscar uma ajuda para ela, né? Tem que buscar. Fortalecer Sim. ela também. Você Porque faz também nessa rede de apoio? Você faz também esse trabalho para as mães? Faço porque eu sempre acredito que tudo acontece, começa e termina na gente primeiro. Mas é difícil você conversar com uma mãe que está no nível de desespero, de não ter controle sobre o filho e dizer, vamos cuidar primeiro de você. Ela não vai aceitar. Ela quer primeiro resgatar o filho e aí quando ela percebe que houve uma pequena mudança, ela topa o cuidado, o autocuidado. As mulheres são sempre muito assistencialistas, então elas querem sempre cuidar da rede primeiro. E elas se colocam por último. Isso, Nani, não vai mudar, porque é uma crença muito pessoal do viés feminino. A gente está sempre olhando para a necessidade de quem a gente ama. Então, por isso que a hipnopédia é muito legal, porque bacana, né? ela traz... Tempo? Qual o tempo 21 dias. 21 dias rápido. fazendo. E qual o tempo que tem que ficar? Quantos minutos? Seria o interessante, Nani, começar com 7 minutos, que parece muito pouco, mas é um tempo... Para o cérebro absorver, que é bacana. Ele é bem maciço para você ficar 7 minutos declarando ali. E eu sugiro sempre que faça uma listinha com tópicos. Por exemplo, que amor, tá incomodando, né? carinho. E nunca fortalecer o comportamento ruim. Isso é muito importante de falar. Não, porque, é o positivo, tem mãe né? que de repente nos ouve aqui e diz assim, não, hoje eu vou dizer, você vai parar de me responder. Não é assim. A gente tem que fortalecer sempre o lado positivo, né? Olhar para aquilo que a gente quer, não para aquilo que a gente não quer. Tudo que a gente bota foco aumenta. Então, coloque foco no amor, no carinho, no respeito, porque eu tenho certeza que isso vamos falar um pouquinho? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o setembro, esse mês de setembro. Falar. Eu acho muito importante. importante. Que é muito assustador, esse aumento enorme no número de suicídio. Em uma década, né, Nani? Muita coisa. 43%. E, Nani, existe uma coisa chamada comportamento não velado, né? A gente precisa olhar a linguagem não falada dos filhos. Eu acho que falta muito esse olhar. Toda criança que é um potencial suicida ou todo adolescente que é um potencial suicida sempre tem uma comunicação não verbal primeiro. Então, o suicídio não é algo que acontece no impulso. Dificilmente você vai ler os laudos de um suicida e vai entender que ele não planejou aquele ato. Então, não vai ser no impulso, é um ato planejado. Então, como é que dá isso... sinais, né? Dá sinais. A comunicação não verbal é um sinal excelente para qualquer mãe e pai detectar se a zona de perigo chegou para eles.
a criança evita o contato olho no olho. Quando a gente está muito triste, muito acometido, a gente evita olhar para as pessoas. Porque o contato olho no olho é um contato de quem consegue olhar a alma do outro. E quando eu não quero que as pessoas percebam que eu tenho uma intenção ruim contra mim, eu evito esse contato. Então, eu estou sempre falando com você assim, evitando, me esquivando no olhar. Esse é um ótimo sinal para os pais ficarem atentos. Chama seu filho para uma conversa e percebe se ele consegue te olhar nos olhos ou se ele fica evitando o seu olhar. Uma outra comunicação não verbal. A criança que é um potencial suicídio adolescente, eles ficam arqueados, porque a postura ereta é uma postura de quem está confiante na vida, de quem está chamando a vida para ser vivida, para fazer vida. Então, toda vez que eu estou arqueada, toda vez que eu estou escondidinha, é porque eu não quero que a vida venha para mim. Eu quero evitar a vida. Isso, maravilhosa. Quero a rede social. O tempo passa rápido, eu amo ficar com você aqui. Eu ficaria mais 5 horas falando. Tá aqui, ó. Muito bom. É Mipioker com K. Mipioker, minha tá rede aqui. social. E ali eu tenho várias dicas, Nani. Ó, a gente sempre publica várias dicas. E aqui, muito importante. Semana de aleitamento materno. Fortaleci porque eu tive um grande trauma e eu gosto de dividir as coisas, né, difíceis que eu vivo. E aí a gente tem várias dicas. Eu sou mãe de adolescente, sou mãe de criança, então eu entendo o universo adolescente e o universo infantil. Mas, Nani, só para dar um abraço muito quentinho nessas mães, tem soluções fáceis para tudo, de verdade. A gente só precisa se posicionar para evitar a dor. É possível não chegar nesse nível. Obrigada. Te amo, muito obrigada. Qual o nome do aplicativo? My Vibes, nas melhores lojas de aplicativos. Gente, o programa tá chegando ao fim, mas eu só vou encerrar com música, com o Lincoln. Lincoln, telefone, meu rei, para show. Segue lá no Instagram. Tá tudo Bota 71, tem lá no Instagram o nosso telefone, o nosso e-mail, é só contratar. Queria te agradecer muito, tá? Agradecer quando vier, a você, por favor, São Paulo, vem, volte no programa. Sem dúvidas. Aqui fui muito bem recebido, agradecer a toda a produção. Muito obrigado. Obrigada, tá? Bom papo aí, minha amiga, informando as mães que precisam desse conselho. Obrigado também aí por essa informação. Viu? Gratidão minha. Cante, meu rei. Agora, tá de top. Isso é Brasil, papai. Fala meu nome. Ela é dona do baile, patente de responsa. Essa preta é maravilhosa demais. Só olha, não toca, respeita essa preta, que ela sabe o que faz. Ai, preta, assim você mata o pai. Ai, preta, o desce pra mim gostosinho. Ai, preta, assim você mata o pai. Ai, preta, o desce pra mim gostosinho. Desce, desce, vai no chão, loucura que essa preta faz. Desce, desce, essa preta ela é braba demais. Desce, desce, vai no chão, loucura que essa preta faz. Desce, desce, essa preta ela é braba demais. Ai, preta, assim você mata pai. Ai, preta, o mexe pra mim gostosinho. Ai, preta, assim você mata pai. Ai, preta, o desce pra mim gostosinho. Fala meu nome, vai. Patente de responsa. Essa preta é maravilhosa demais. Só olha, não toca, respeita essa preta, que ela sabe o que faz. Ai, preta, assim você mata pai. Ai, preta, o mexe pra mim gostosinho. Ai, preta, assim você mata pai. Ai, preta, o mexe pra mim gostosinho. Desce, desce, vai no chão, loucura que essa preta faz. Desce, desce, essa preta ela é braba demais. Desce, desce, loucura que essa preta faz. Desce, desce, essa preta ela é braba demais. Ai, preta, assim você mata pai. Ai, preta, mexe pra mim gostosinho. Ai, preta, assim você mata pai. Ai, preta, desce pra mim gostosinho. Ai, preta, fala meu nome.